Programa de Cara com Caramba, mais uma vez de volta aqui pela TV Rio Preto. E vocês sabem que eu procuro caprichar cada vez mais nos meus entrevistados. E o de hoje é uma coisa interessante. Eu conheço desde criança. Eu falo de criança porque os anos passaram muito rápido e não passaram só para mim. Então, de repente, eu vejo um médico fazendo sucesso no que faz, filhos de amigos meus, e eu quero com muito prazer. Aliás, há muito tempo eu queria trazer aqui no programa, mas eu não conseguia, porque ele tem uma agenda, por incrível que pareça, acho que é mais corrida que a minha, porque a minha é mais aqui na cidade, a dele é São Paulo, Rio Preto, e por aí afora. E eu estou muito feliz hoje por receber aqui o Dr. Edmo Atique Gabriel. Que delícia estar aqui com você, Edmo. Tudo bem? Eu vou chamá-lo de você, tudo bem? Fica à vontade, com certeza, Cida. É uma honra estar aqui com você. Você que é amiga da nossa família, conhece os meus pais, conheceu os meus avós. É verdade. Que também fizeram história aqui em Rio Preto. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui no seu programa e peço desculpas pela demora em conseguir vir Imagina. aqui. Mas você sabe que quando o assunto é educação em Rio Preto, os primeiros nomes que vêm em mente realmente são os seus avós. Eu que os conheci, convivi um pouco com eles, sei do trabalho que a sua mãe desempenha no setor de educação em Rio Preto, junto com o seu pai, doutor Edmo. Mas, doutor, sempre a primeira pergunta que eu formulo para o meu convidado: quem é você? Eu queria que você traçasse um perfil, quem é o doutor Edmo Atique Gabriel, que eu sei que é médico, cardiologista e cirurgião cardiovascular. É isso mesmo, né? Exatamente. A minha formação como médico é na área de cirurgia cardiovascular. Eu faço hoje tanto a cardiologia preventiva como a cirurgia cardiovascular propriamente dita. Eu opero tanto adultos como crianças e hoje eu tenho uma atividade médica muito intensa. Eu estou aqui em Rio Preto, fico em média 2,5 dias a 3 dias por semana em Rio Preto. Tenho uma atividade ainda em São Paulo de 2 a 3 dias da semana, tendo em vista que em São Paulo eu fiz a minha formação de residência, de complementação, de doutorado, de pós-doutorado. Então eu mantenho nessas duas cidades a maior parte da minha atividade médica. Mas hoje eu também acabei ampliando, e em função de um vínculo com o Ministério da Educação, como conselheiro do MEC, eu acabei também desenvolvendo atividades médicas em Brasília, muito programadas, e também na cidade do Rio de Janeiro, em virtude de alguns vínculos profissionais que eu tenho em Brasília e Rio de Janeiro. Então, eu tenho que ficar, como você falou inicialmente, viajando bastante. Então já não é mais só São Paulo, Rio Preto. Não, eu acabo muito a Brasília, principalmente. É a terceira cidade que eu mais frequento, depois de Rio Preto e São Paulo. Eu desconhecia isso, sabia? É que eu fui nomeado como conselheiro do MEC há um tempo atrás, na área de residência médica, de monitoramento de escolas médicas, e em função disso eu tenho que representar aqui a nossa região numa plenária nacional uma vez por mês em Brasília. Então isso também toma uma parte do meu tempo. Bom, você formou-se em São Paulo em qual faculdade? Eu me formei, a faculdade de medicina eu fiz em Campinas, na PUC sim. de Campinas. Na PUC. Depois eu fiz cirurgia geral, que era o pré-requisito para a cirurgia cardiovascular, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. E a cirurgia cardiovascular eu fiz na Universidade Federal de São Paulo, que era conhecida como Escola Paulista de Medicina. Agora, doutor, você quando se formou, você ficou mais em São Paulo do que Rio Preto. Então, lá é que você tinha seu consultório e aqui você até então não tinha. Exatamente. Logo que eu me formei, eu comecei a maior parte da minha atividade médica em São Paulo, onde, a princípio, as oportunidades foram um pouco maiores, mas eu nunca deixei de ter um olhar muito crítico e atencioso para voltar para minha cidade natal. Afinal de contas, eu sou rio-pretense, né? E assim que foi possível, aí a partir do início de uma atividade médica que eu comecei a construir aqui na cidade, eu comecei a também dedicar alguns dias para Rio Preto. Agora, o curso de medicina, porque a Unilago hoje, nós vamos até falar um pouco sobre os cursos que nós temos lá. Mas quando tudo começou, chegou a faculdade de medicina para a Unilago, há quantos anos já fazem? Foi 2012, em julho de 2012, que o curso foi aprovado e nós iniciamos as aulas em agosto de 2012. Então nós estamos com 7 anos incompletos
E já formamos 2 turmas, Cida. 2 turmas. 2 turmas. Agora, o doutor, e sempre você esteve à frente da coordenação do curso? Sim, sim. Eu participei ativamente da construção do projeto pedagógico do curso. Isso foi em torno de 2007 a 2008. Aí, no início de 2008, eu me ausentei durante 1 ano e 2 meses, mais ou menos, que eu fui para os Estados Unidos me especializar um pouco mais na área de cirurgia cardiovascular. Aí eu fiquei fazendo um treinamento complementar em hospitais dos Estados Unidos durante 1 ano e 2 meses. Quando eu retornei ao Brasil, já era 2009, logo depois nós recebemos a primeira comissão do MEC, que foi a de autorização. Só que em 2009 foi feita a avaliação de toda a estrutura, porém houve um hiato aí até 2012, quando o governo realmente autorizou o curso. Então nós começamos o funcionamento em agosto de 2012. 2012. Já você tem noção de quantos alunos já se formaram lá? Nós já formamos em torno de 120 a 125 alunos e estamos hoje em torno de 900 alunos em atividade Que na medicina. Maravilha! No curso de medicina. Eu desconheci esse número. Sim. Mas que bacana, né? São Mas 50 isso alunos, né? é sinal de credibilidade, né, doutor? Sim, sim. A gente tem uma procura muito grande, não só no vestibular. Nós temos 50 vagas por semestre, né? Então, a cada 6 meses nós ofertamos um vestibular. O próximo agora, inclusive, é 9 de junho. Depois, em novembro, a gente tem que programar o próximo vestibular. Então, são 2 ingressos anuais. Sim. E nós temos uma credibilidade boa no sentido de ter uma procura grande, tanto para o vestibular, como ultimamente em provas de transferência, quando existem vagas que nós abrimos para transferência, a procura também tem sido muito grande. Eu vejo porque eu tenho um neto que está fazendo o curso lá, e quando foi para ele ir para outra faculdade, que ele fez o vestibular, eu falei, pelo amor de Deus, eu gostaria que você estudasse em Rio Preto. Nós temos faculdades ótimas na cidade, e a FAMERP ele não conseguiu, entendeu? E aí eu falei, vamos ver se a gente consegue uma transferência. Ele passou por um exame, né? Não é um tipo de um vestibular que passa. Está praticamente semelhante a um vestibular, porque é uma prova escrita, depois tem uma análise curricular. Sim. E a procura tem sido tão grande que a concorrência por vaga subiu muito nos últimos 2 anos, pelo menos. Então, olha que está ótimo. muito próximo de um concurso vestibular. Que bacana. Mas, ô doutor, hoje quantos cursos tem a Unilago? O Unilago completou agora, dia 1º de março, 29 anos de existência. Exatamente 1º de março de 90 para 1º de março de 2019. Nesse período de tempo, hoje nós estamos com 46 cursos de graduação e pelo menos uns 38 de pós-graduação lato sensu. Que maravilha! Em todas as áreas, Cida, tanto nas engenharias, no direito, na psicologia e na área de saúde. A medicina foi o penúltimo curso e agora, 2 meses atrás, aprovamos odontologia e já fizemos o vestibular, inclusive. E como é que foi a procura? Foi muito boa, como a gente esperava. Odontologia é uma área de muita procura, o mercado de trabalho ele é muito amplo. Sei. E hoje, com esses equipamentos mais modernos, simuladores, que são usados para ensinar, né, e para simular a situação real, a procura tem sido muito grande. Então, são 5 anos de curso, odontologia. Porque antigamente era 4, né? Houve uma fase, mas agora o MEC está pedindo, em virtude eu acho que precisa. A densidade do curso é muito grande, tem 1 ano de estágio prático, né? E o corpo docente, doutor? Corpo docente totalmente qualificado, em nível de mestrado e doutorado, preferencialmente. Nós temos pessoas de Rio Preto, mas algumas da nossa região. Então, há professores de Catanduva, professores de Mirassol, Fernandópolis. Então, a gente procura fazer uma seleção muito cuidadosa dos currículos. Ah, que legal. Uma boa notícia você está me dando. Mas, doutor, como é que você consegue conciliar tudo? Apesar de você ser jovem, eu acho que o jovem tem mais vitalidade, né? Não é o meu caso, por exemplo. Conciliar tudo. Porque São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Rio Preto. E agora, recentemente, você, com o seu irmão e a sua cunhada, abriram uma clínica linda ali em frente à Igreja da Redentora. Eu já fui lá, já passei, por avaliação lá. O meu teste lá. Gostei muito do tratamento que eu recebi do seu irmão, da sua cunhada. E não tinha tido o privilégio de estar com você lá. Mas conta para mim, como é que você consegue tudo isso? Não é fácil conciliar, Cida. A gente precisa trabalhar em família. Na nossa casa, nós somos uma família pequena, porque é meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, né?
Mas com a vinda do meu irmão também para Rio Preto, ele ficou um tempo fora, ele ficou na Itália se especializando. Com a chegada dele, houve uma maior distribuição das nossas tarefas, né? Mas ainda assim, o acúmulo é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Então, eu tenho também uma equipe de apoio ali na faculdade que me ajuda muito. Então, mesmo para a coordenação do curso, eu tenho professores que me ajudam, parte administrativa também. A gestão de um curso médico demanda muita responsabilidade, porque você tem que visitar muitas prefeituras, muitos hospitais. Nós temos o nosso internato hoje acontecendo em Bauru, então muitas vezes eu tenho que ir até Bauru para fazer a verificação do andamento lá. Então, assim, meu tempo é muito contado, planejado. Acho que por isso que eu não estava conseguindo trazer com certeza, você não, aqui, né? Com certeza era por isso. Mas assim, eu estou conseguindo conciliar, um pouco pela força da juventude, sem dúvida. Mas eu acho que um pouco desse planejamento está sendo legal também para a gente conseguir otimizar tudo, e o tempo principalmente. É verdade. Mas, doutor, eu vou deixar uma pergunta no ar, e nós vamos para o nosso intervalo. Eu estou passando de vez em quando por lá pela faculdade e estou vendo uma obra crescer. Que coisa maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque o que eu acho de suma importância numa faculdade de medicina é ter um hospital. E a preocupação de vocês, da sua família, é a construção desse hospital. Então, eu quero deixar agora essa pergunta no ar para você falar um pouquinho sobre a obra, quando é que nós podemos ver todo construído, né? A obra concluída. Então, é isso aí. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. E aí, doutor, fala para mim. Então, o nosso hospital escola, que está sendo planejado, inclusive a ideia é que ele seja um hospital que apresente à cidade de Rio Preto uma quantidade de leitos que hoje a cidade não tem. Infelizmente, nós passamos aí por problemas de saúde pública na cidade recentemente, fechamento de hospitais, diminuição de leitos, e a comunidade riopretense da região é muito carente nesse aspecto. Então, esse é um foco do nosso hospital. O outro, sem dúvida, como você colocou, é um hospital que vai servir para o ensino da medicina. Então, hoje nós temos vários parceiros na cidade, na região, em termos de hospitais, centros especializados, que nos servem como cenários práticos. Até Bauru também, né? Inclusive Bauru, onde nós temos 4 hospitais de atuação já há muito tempo, desde 2015 que nós estamos lá, com um sucesso muito grande, inclusive. E os alunos vão para lá? Os alunos moram lá, num local mantido pela instituição. A partir de que ano, doutor? A partir seria o 5º ano do curso ou o 9º período, que a gente diz, que são os 2 últimos anos. Que aí ele tem que treinar mais na prática, né? Mas a ideia de construir um hospital aqui em Rio Preto e próximo da faculdade foi realmente um pensamento, desde o início da faculdade de medicina. Meus pais sempre ficaram muito preocupados com essa questão de ter que fragmentar muito a atuação do aluno em tantos lugares distintos. Ao mesmo tempo, eu fiz também um curso de gestão na área hospitalar e de clínicas para poder entender um pouco esse funcionamento. Fui visitando alguns hospitais que são padrão no país e nós chegamos à conclusão que seria um empreendimento viável e que iria beneficiar tanto o curso de medicina
Os outros cursos da saúde, lembrando que no hospital não só atuam médicos, mas nós temos os fisioterapeutas, os enfermeiros, nutricionistas, os dentistas, mas sobretudo há uma preocupação nossa em melhorar a qualidade do atendimento na cidade. A ideia é que a gente tenha um hospital que atenda uma parte do SUS e também tem uma ala que possa atender os planos de saúde, a medicina suplementar, os planos de saúde e os privados, para que haja uma mínima sustentabilidade desse negócio. Para você ter uma ideia, depois do aeroporto, o hospital é tido como o negócio mais complexo que existe. Ele só perde em complexidade organizacional para um aeroporto. Nossa. Então a responsabilidade é muito grande. Qual que é a área de construção lá? Olha, nós temos 37 mil metros quadrados de terreno e hoje nós já temos construído pelo menos uns 15 mil metros quadrados. Que maravilha! Que estão sendo levantados aí com algumas estratégias de construção que são mais rápidas. E a nossa expectativa, como você perguntou, é que de repente num raio de um ano a gente já tenha pelo menos alguma ala do hospital funcionante, por exemplo, um ambulatório, alguma coisa de pronto-socorro inicial, que já sirva tanto para a cidade como para o ensino da medicina. Que máximo! Olha, eu desconhecia isso aí. Sim, é um projeto um pouco ousado, vamos dizer assim. Muito ousado. Mas com muita responsabilidade. Não, com certeza, né? Vocês não iam entrar Com assim certeza. de qualquer jeito. Mas, doutor, lógico que a gente não poderia deixar de fazer alguma pergunta sobre a sua especialidade. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas eu tenho um histórico familiar que eu perdi, por exemplo, meu pai e 3 irmãos, todos do coração. E consta que a parte feminina da família não tem o problema que tem a ala masculina. Isso procede? Procede. O fator genético para coração, Cida, ele ainda é desconhecido como um todo. Existem muitos estudos que apontam algumas evidências, mas nós não sabemos exatamente como que é essa herança genética da doença cardíaca. Nós, por exemplo, você é de descendência libanesa como eu já posso até te dizer que foi descoberto recentemente uma mutação, que é uma alteração no gene, chamada mutação libanesa, que torna mais propenso o árabe de origem ou descendente a ter problemas cardíacos, como infarto, derrame. Então, se você for ver, existem várias famílias libanesas cujos membros têm uma alta incidência de infarto e derrame. Às vezes, pode ter até um direcionamento com a questão de ser mulher ou ser homem. Pode ter uma relação com o sexo, no caso. Mas, em geral, o simples fato de ser de descendências, por exemplo, árabe, judeu, chinês, os orientais como um todo, eles têm uma propensão muito grande. Agora, eu posso dizer um exemplo para você. Eu operei aqui em Rio Preto há cerca de um mês atrás um rapaz de 37 anos com 8 lesões no coração críticas. Nossa. Que precisei fazer pelo menos 3 pontes nele para melhorar o fluxo sanguíneo. Então, 37 anos, um rapaz que nunca fumou, nunca bebeu, faz exercício, professor universitário, e ele se apresenta para mim com esse histórico. Depois, conversando com ele, o pai infartou com 45 anos, o avô, tudo do lado do pai, também infartou muito jovem. Então, a gente vê uma tendência familiar do lado paterno. Então, isso realmente é real, mas nós não temos uma mensuração real disso. Agora, doutor, a cirurgia cardíaca de ponte safena é em última instância, porque hoje nós temos aí os stents, né? A cirurgia cardíaca como um todo, por ser um procedimento mais invasivo, mesmo eu sendo cirurgião, eu coloco para os meus pacientes que tem que ser a medida final. Hoje você tem um arsenal de medicações muito rico, que você pode utilizar para melhorar sintomas, para aumentar a longevidade. Eu, inclusive, por exemplo, fiz uma pós-graduação recentemente de nutrologia médica, através da qual você aprende a utilizar o próprio alimento como remédio na prevenção de doenças do coração. Então você usa antioxidantes derivados dos alimentos e assim por diante. Então existem muitos recursos que possam antepassar a questão da cirurgia. O stent, Cida, ele tem a sua indicação precisa. Então existe vamos dizer assim, uma diferenciação muito clara, situações onde o stent é primordial e situações onde a cirurgia, apesar de mais invasiva, ela é melhor. O que é esse melhor que eu falo para os pacientes? É o que te dá mais sobrevida em longo prazo. Porque muitas vezes você pode indicar um stent, ele tem uma durabilidade curta e logo depois você descompensa e precisa operar.
E muitas vezes você pode optar por uma cirurgia, como eu fiz com esse rapaz de 37 anos, que apesar de jovem, a gravidade e a quantidade de lesões era tão grande que não resolveria com stent. Então, o que daria longevidade para ele? A cirurgia, apesar dela ser mais invasiva. Agora, tem o stent também com medicamento, né? Sim, isso foi uma grande mudança e uma revolução na cardiologia intervencionista. Eu, por exemplo, se eu indico stent, eu procuro indicar para o paciente, sempre que possível, se o plano autorizar, se houver condição como um todo, que ele utilize, eu peço que o colega que vai fazer o implante do stent, utilize o stent com medicamento para diminuir a reestenose da artéria, porque o stent é um metal, ele pode gerar uma reação como se fosse uma reação alérgica, né? Contrária, né? E contrária, e provocar um fechamento da artéria. Aí é pior. Aí é pior. E o estresse mata? O estresse eu não tenho dúvida de que mata, porque eu vejo isso no meu dia a dia. Pessoas que, por exemplo, casais que se separam por uma traição. Isso é muito comum no meu dia a dia de consultório. As pessoas me procuram com angina na iminência de um infarto ou às vezes até infartando. Então isso é muito real. Mães ou pais que chegam no consultório com sintomas cardíacos porque descobriram que o filho é usuário de drogas. Estou te colocando situações corriqueiras, né? Decepções, que é mais comum, né? Decepções amorosas, falecimentos não súbitos, né, que não estavam na programação, uma pessoa não estava doente, de repente falece. Esses eventos traumáticos ocasionam um estresse tão agudo que pode matar uma pessoa por um outro infarto. Ela absorve o problema, a descarga de adrenalina é tão grande que ela acaba sucumbindo e infartando. Agora, doutor, o senhor aconselha a gente procurar fazer um check-up de quanto em quanto tempo? Que é o ideal. O ideal eu recomendo que, se a pessoa não tiver histórico familiar importante, ou seja, nem o pai, nem a mãe, nem tios de primeiro grau com eventos cardíacos importantes, ela comece a partir dos 40 anos, semestralmente, procurar o cardiologista. Então, no início do ano, faz uma carga de exames e no segundo semestre acompanha para ver se está tudo bem, se precisa refazer algum exame ou outro. Agora, se o histórico familiar for muito intenso, por exemplo, o pai faleceu do coração, o avô do coração, e se forem eventos com baixa idade, então meu pai faleceu com 45 anos de infarto, meu avô tinha 50, aí por volta de 30 anos de idade, essa pessoa já deve procurar o seu cardiologista e começar o segmento. Né? Com certeza. Agora, doutor, a pessoa faz lá como é que chama aquele exame que faz, que é mais detalhado do coração? O cateterismo? O cateterismo. E dá tudo ok, a pessoa não teve nenhum problema. Ela também corre risco de ter um infarto? Olha, o risco é menor, mas ele não é inexistente, não é descartável. Recentemente, uma paciente foi no meu consultório em São Paulo me questionar isso. Como que uma amiga dela, que havia feito uma bateria de exames, acabou infartando. O que acontece é que o infarto ele pode acontecer de duas formas básicas. Ou existe um entupimento dentro da artéria, que geralmente é uma placa de gordura, é aquela questão de você comer errado durante muitos anos, fumar durante muitos anos. Mas existem situações que levam ao infarto, o estresse, por exemplo, é um caso, onde a artéria está limpa por dentro, só que ela começa a ocluir. O que faz essa oclusão? Se dá descarga de adrenalina do estresse. Depois, conversando com essa senhora, ela me disse que a amiga dela tinha tido uma decepção amorosa muito intensa, uma sensação de traição, algo que provocou uma descarga adrenérgica tão grande que ela teve um infarto, mas sem ter alterações nos exames. Mas por quê? Porque não havia um entupimento dentro da artéria, mas houve uma descarga adrenérgica. E ela tinha feito o cateterismo? Ela tinha feito todos os exames e ela infartou e inclusive faleceu. Essa minha paciente veio desesperada, mas como que ela que fez tudo pode ter infartado, não tinha doença nenhuma aparente? Então aí entra a questão que você me perguntou, o estresse mata? Está aí a resposta, mata. Sim. Mata. Um estresse violento durante muito tempo, sem um escape emocional, quer dizer, você não faz uma terapia, não toma uma medicação, não faz um segmento cardiológico, você vai ter problemas. Não faz nenhuma atividade física. Não faz uma atividade física, não muda a sua alimentação, continua comendo errado, bebendo em bebidas alcoólicas em excesso e fumando, o final não vai ser muito favorável, não vai ser feliz. Doutor, infelizmente o nosso programa está chegando ao seu final. Eu quero, em primeiro lugar, agradecê-lo pela presença aqui. Hoje meu programa está engalanado com a sua presença.
eu quero desejar a você, a toda a sua família, a toda a família Unilago, porque eu tenho um histórico lá naquela faculdade, que eu tenho minha neta formou-se em jornalismo lá, meu filho fez turismo lá, e agora meu neto. Quer dizer que é uma faculdade abençoada. E que Deus proteja todos vocês e muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E é isso aí, gente. O programa chega ao seu final. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados, porque durante esta semana e a próxima, que o Dr. Edmo vai ficar aqui 2 semanas com a gente e trazendo essas novidades, esses conhecimentos sobre cardiologia e sobre um pouco da história da Faculdade Unilago. Então, até a semana, daqui 2 semanas, que eu estarei de volta e trazendo um convidado. E eu tenho certeza que esse convidado que eu trouxer será muito importante para mim e com certeza será também para você.